Uma grande descoberta dos cientistas foi propalada pelo planeta Terra nas últimas semanas. Veja uma das reportagens sobre o ocorrido. As ondas gravitacionais, cuja existência Albert Einstein previu há um século em sua teoria da relatividade geral, foram detectadas pela primeira vez de maneira direta no dia 14 de setembro de 2015, o que permitirá um melhor conhecimento do universo, conforme comprovaram cientistas do Observatório de Ondas Gravitacionais do Interferômetro Laser, LIGO, na sigla em inglês. Em uma grande entrevista coletiva em Washington, os cientistas puseram fim a meses de rumores e de grande expectativa entre a comunidade de pesquisadores diante de uma descoberta que abre caminho para se redescobrir o universo, desta vez sem necessidade da luz. Nossa observação das ondas gravitacionais cumpre um ambicioso objetivo estabelecido há 5 décadas para detectar de maneira direta este fenômeno e entender melhor o universo, explicou o diretor do projeto LIGO, David Heidse. Além disso, completamos o legado de Einstein no centenário de sua teoria da relatividade geral, acrescentou. Einstein descobriu em sua teoria da relatividade que os objetos que se movimentam no universo produzem ondulações no espaço-tempo e que estas se propagam pelo espaço. Predizia, assim, a existência das ondas gravitacionais. As ondas foram detectadas às 7h51, horário de Brasília, no dia 14 de setembro, pelos 2 detectores do LIGO, um localizado em Livingston, na Louisiana, e outro em Hanford, em Washington, nos Estados Unidos. As ondas gravitacionais transportam informação sobre o movimento dos objetos no universo e se espera que permitam observar a história do cosmos até instantes remotos de sua origem. A genialidade de Albert Einstein também produziu uma nova forma de se fazer ciência. A partir de seu trabalho em várias frentes, a ciência passou a se basear em teorias verdadeiras e não mais em experimentos que comprovassem a verdade científica. Isso equivale a dizer que quanto mais gênio é o cientista, quanto mais articulado ou showman é o cientista, mais verdadeira é a sua teoria, que no fundo não passa de uma teoria. Muitas teorias, já tidas como verdades absolutas, sem comprovação estritamente científica, hoje são consideradas como enganos da ciência. Paradoxalmente, muitos fatos corriqueiros na vida dos seres humanos, vistos e constatados por todos, inclusive pelos próprios cientistas, são considerados pela ciência como sendo criação da mente e são colocados na conta dos esotéricos e espiritualistas. Mas Einstein sabia do que estava falando. Nem sempre acertou, mas era um gênio. Nem Pelé acertou na rede todos os seus chutes, apesar de ter feito gols geniais que encantaram o mundo. Quando Einstein afirmou que as ondas gravitacionais existiam, pura teoria até o mês de fevereiro, disse algo muito importante. Tão importante que muitos cientistas posteriores elaboraram teorias absurdas decorrentes da sua teoria das ondas. Algumas dessas últimas teorias são tidas como verdades científicas absolutas, porque foram ditas por renomados cientistas teóricos. Uma dessas teorias é o buraco de minhoca. Saiba um pouco mais sobre isso agora. A ideia da viagem no tempo sempre foi bastante explorada nos filmes e seriados de ficção. Através de naves, portais, cabines ou mesmo de carros, os personagens podiam voltar ou avançar no tempo de uma forma surpreendente. No entanto, em nossa vida real, a viagem no tempo é algo muito teorizado pelos cientistas,
mas sem nenhum resultado comprovado. Em teoria, uma das formas de se viajar no tempo seria pelos chamados buracos de minhoca. Foi Albert Einstein que teorizou pela primeira vez a existência desses buracos com a formulação de sua teoria geral da relatividade. Mas essas passagens existem? Na verdade, elas nunca tiveram a sua existência realmente comprovada, e ninguém tem de fato ideia se os buracos de minhoca existem ou não. Porém, se eles existissem, os físicos teóricos lançaram a hipótese de que eles poderiam atuar como portais para o futuro e o passado, ou ligar duas regiões distantes do espaço. Mas antes que você se anime para pegar uma carona na TARDIS ou no DeLorean para voltar no passado e mudar algumas coisinhas na sua vida, saiba que há uma enorme ressalva nessa que seria uma possível viagem no tempo. Apenas os fótons poderiam viajar pelo buraco da minhoca. E até mesmo os fótons poderiam denotar um exagero para o atalho hipotético através do espaço-tempo. Em um artigo publicado do físico teórico Lucas Butcher, da Universidade de Cambridge, revisitou a teoria do buraco de minhoca e potencialmente encontrou uma maneira de abrir caminho a essas entidades notoriamente instáveis. Segundo Live Science, no final de 1980, o físico Kip Thorne, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, teorizou que para fazer um buraco de minhoca atravessável, alguma forma de energia negativa seria necessária. No mundo quântico, essa força poderia vir na forma de energia de Casimir, ou efeito Casimir. No momento, este trabalho é altamente teórico, mas poderia renovar o interesse no estudo dos buracos negros e as suas capacidades potenciais da ponte espaço-tempo, conforme apontou Matt Visser, da Victoria University of Wellington, na revista New Scientist. Então, se precisássemos buscar a evidência física de buracos de minhoca, essa pesquisa poderia nos ajudar? Ainda é cedo para dizer, segundo os físicos. Provavelmente teremos que esperar mais tempo e mais estudos aprofundados dos cientistas para saber se um dia, ao menos os fótons, possam realmente viajar no tempo. Em resumo, Einstein teorizou que o espaço e o tempo se distorcem quando objetos se movem, criando ondas, como ondas na superfície de um lago quando é jogado uma pedra. Logo, espaço e tempo podem ser dobrados. Na rabeira dessa teoria, os cientistas sonharam com a possibilidade de dobrar o espaço de tal maneira que pudéssemos unir dois pontos, por exemplo, Terra e Marte. Ao se unir esses dois pontos, criar-se-ia uma conexão chamada buraco de minhoca. E aí é só atravessá-lo em questão de segundos e chegar do outro lado. Em Marte, que está a 60 milhões de quilômetros da Terra, na menor das distâncias. O espaço e o tempo são, nessa teoria, flexíveis. Inclusive poderíamos ir para o passado e futuro num piscar de olhos. As ondas gravitacionais, comprovadas cientificamente agora, indicam que as ondas de Einstein existem. Ponto final. Só isso por enquanto. Cientistas mais afoitos já afirmam, mesmo que veladamente, que agora está provado que é possível dobrar o espaço, criar buracos de minhoca e atravessar o espaço-tempo. É possível ir de um ponto a outro no espaço que distam bilhões de anos-luz em milésimos de segundos? Sim, é possível. É possível, mas não através de buracos de minhoca. Esses não existem. Por outro lado, espaço e tempo também não existem. Massa também não existe. A única coisa que existe é energia. Tudo é energia. Algumas energias são mais condensadas, outras menos, mas tudo é somente energia, como também são o espaço e o tempo. Um corpo de uma pessoa, uma pedra, um planeta, a água, o ar
o espaço entre dois objetos, tudo é energia mais ou menos condensadas e com frequências diferentes. Entendemos o tempo de deslocamento como sendo o tempo em que um corpo se desloca num determinado espaço entre dois pontos, A e B. Agora, entendemos o tempo transcorrido, o passado, como sendo a ideia ou lembrança que temos de algo que aconteceu. Não existe tempo passado sem um referencial de um fato acontecido devidamente interpretado pelos nossos sentidos imprecisos e nossas emoções instáveis. Entendemos o tempo vindouro, o futuro, como sendo... sobre isso não entendemos nada, porque o futuro é pior do que uma teoria. É uma suposição. O único tempo que poderíamos afirmar que existe sem contestação seria o presente. Mas até este não tem melhor sorte, já que vivemos na Matrix, em Maia, num sonho, no mundo da ilusão. Então, ficaremos, por enquanto, com a afirmação de que o tempo de deslocamento é o tempo em que um corpo se desloca no espaço entre dois pontos, A e B. Se o corpo que se desloca é energia, e o ponto A e o ponto B também são energia, e o espaço a ser percorrido é energia, concluímos que tudo é energia. Energia é átomo e suas subdivisões, como o elétron, próton, nêutron, quark, quádron e por aí vai. Mas para que o corpo se desloque, deve-se acrescentar mais energia, senão o corpo ficará parado. O corpo em deslocamento não será mais o mesmo em comparação ao corpo no momento da inércia inicial. Quando parar o deslocamento, ao chegar no ponto B, voltará a ser o mesmo corpo do início, pois perderá a energia acrescida necessária para o deslocamento. Uma observação. Aqui estamos desprezando a modificação de massa num possível atrito no deslocamento. Tal fato nos levaria a afirmar que um corpo nunca é igual depois de um deslocamento. É aquela máxima que diz que a transformação se dá na caminhada e não na chegada. O princípio de que um corpo, energia, tem que ser modificado para se deslocar em um determinado espaço, energia, de um ponto A, energia, para um ponto B, energia, num determinado espaço de tempo, energia, pode ser aplicado para o deslocamento de 1 metro, 1 bilhão de anos-luz, ou espaço e velocidade muito maiores. Não ficou claro? Vamos voltar um pouquinho, vamos rever. O princípio de que um corpo, energia, tem que ser modificado para se deslocar em um determinado espaço, energia, de um ponto A, energia, para um ponto B, energia, num determinado espaço de tempo, energia, pode ser aplicado para o deslocamento de 1 metro, 1 bilhão de anos-luz, ou espaço e velocidade muito maiores. Ainda não ficou claro? Vou falar de outras palavras. O princípio de que um corpo tem que ser modificado para se deslocar em um determinado espaço de um ponto A para um ponto B, num determinado tempo, pode ser aplicado para um deslocamento de 1 metro, 1 bilhão de anos-luz, ou espaços e velocidades maiores. Acho que agora ficou mais claro. O segredo revelado, nesse nosso caso, entre outros segredos ainda não revelados, diz que para o deslocamento de um corpo a distâncias de bilhões de anos-luz instantaneamente, o segredo é modificar o corpo de tal forma que se adapte à essência do espaço, que é também a sua própria essência. Em outras palavras, a energia da essência de um corpo tem que estar na mesma frequência
da energia da essência do espaço-tempo para ser deslocado. A comprovação das ondas gravitacionais prova que o espaço, que é a energia, pode ser modificado da mesma forma que, como já sabíamos, os corpos, que também são energia, também podem ser. A formação das ondas gravitacionais é decorrente do movimento de corpos, que não estão na mesma frequência que o espaço. Quando o corpo se desloca de um ponto A para o ponto B, se adaptando, se igualando com a mesma frequência, se adaptando à essência do espaço, não há ondas gravitacionais significativas. Para ser mais preciso, não há deslocamento. O corpo que estava no ponto A passa instantaneamente para o ponto B sem movimento. Por isso não há ondas gravitacionais significativas. Isso lembra o salto quântico do elétron. Na física quântica, quando uma partícula que está num determinado nível energético ganha uma quantidade de energia, ela salta para um nível mais alto. Esse salto é chamado salto quântico. Curiosamente, quando o elétron salta de uma órbita para outra, ele não pode ser encontrado entre as órbitas no momento do salto. Nesse momento, o elétron possivelmente está numa outra dimensão invisível. O físico Niels Bohr, prêmio Nobel de Física, comprovou matematicamente que o elétron não pode estar entre níveis de energia no momento do salto. Já no entrelaçamento quântico, uma outra teoria já comprovada cientificamente, quando uma partícula está ligada a outra, ambas se comunicam instantaneamente, independente da distância. Ou seja, podem quebrar a barreira limitante da velocidade da luz. Einstein não conseguia aceitar isso. Mais uma bola fora dele. Ou, pelo menos, ele achava que a mecânica quântica de sua época não poderia explicar tal coisa adequadamente, chamando o fenômeno de ação fantasmagórica à distância. Para ficar um pouco mais claro tudo o que foi dito, vamos a um exemplo prático. Imaginemos uma piscina muito grande, quase infinita nas 3 dimensões, largura horizontal, vertical, profundidade, e que contenha muita água. Essa água é o espaço. Agora coloquemos próximo a uma das bordas, o ponto A, uma pedra de gelo que não derreta tão fácil. Próximo à outra borda, consideraremos como o ponto B a ser alcançado. Alguém joga uma enorme barra de gelo no meio da piscina. A água formará ondas. Quando as ondas chegarem na borda, a pedra de gelo pensará: sim, nossa pedra de gelo tem inteligência. A pedra pensará: se a água pode fazer ondas, que são pequenas dobras, logo ela poderá ser dobrada totalmente na piscina, de tal forma que as duas bordas se unam e criem um pequeno túnel e eu consiga passar para o outro lado, em milésimos de segundos, sem precisar atravessar toda a piscina. Apesar da comprovação da existência das ondas pela pedra de gelo, não é possível dobrar a água, ainda mais porque a água não é somente uma lâmina de 1 milímetro que fica na superfície e poderá ser dobrada como uma folha de papel. Para o nosso exemplo ficar melhor, coloquemos a pedra de gelo submersa na piscina, todavia ainda próxima à borda A. A maneira pela qual a nossa pedra de gelo conseguirá chegar ao ponto B, do outro lado da piscina, é modificando a frequência da sua energia essencial e se igualando à frequência da energia essencial da água. Este é o segredo que foi revelado para nós. Ou seja, se derretendo
e também se transformando em água. Neste momento, a pedra de gelo, que é um corpo, e a água da piscina, que seria o espaço, serão uma coisa só, uma energia só, uma essência só, e a nossa pedra de gelo poderá se solidificar instantaneamente no ponto B, sem precisar atravessar toda a piscina, sem criar ondas e sem precisar do tempo. Tudo é uma questão de mudança de estado de energia. Simples assim. Nesta situação, ir para qualquer ponto da piscina instantaneamente e passear pelo passado, presente e futuro será fácil, porque tudo é uma coisa só. Talvez ir à essência significa ir à quinta dimensão, que está fora das 4 primeiras dimensões, que é o espaço-tempo. De lá, da quinta dimensão, onde não existe nem espaço nem tempo, poderíamos decidir para onde e quando ir para voltarmos a dimensões inferiores. O segredo que ainda não nos foi revelado é de como mudar a frequência da energia do corpo para que se iguale à energia da essência do espaço, e de como voltar à energia inicial para reaparecer no ponto B. Deste momento em diante da nossa teoria, alguns poderão chamá-la de ação fantasmagórica do reaparecer à distância, assim como opinou Albert Einstein equivocadamente sobre o entrelaçamento quântico. Agora, imaginemos uma radicalização do nosso cenário. A pedra de gelo se derrete e se mistura com a água. De um estado sólido, energia condensada, passa para o estado líquido, energia menos condensada. Aquela grande barra de gelo também faz este processo. Depois, a água da piscina passa a evaporar, ou seja, vira gás. Neste caso, a energia entrou no estado de consciência evolutiva. Não que as partículas que agora estão no gás ou são gás não estivessem presentes na pedra de gelo na barra, mas as partículas condensadas destas não tinham capacidade, quando eram um corpo sólido, de perceber que o seu processo evolutivo pudesse levá-la a um estágio muito mais elevado. Ora, se todos os elementos elencados até aqui são energia, em estados diferentes, logo, tudo é uma coisa só. O conhecido, somos um. Tudo o que o elemento faz ou sente influencia os outros elementos e, por fim, a si mesmo. Tudo está ligado pela matéria escura. A matéria escura é uma névoa seca, invisível aos nossos 2 olhos, e que cobre toda a piscina. Mais que isso, ela é a piscina, a água, a pedra de gelo, a barra grande de gelo, os pontos A e B. É o vapor da água, ou seja, ela é a essência de tudo e de todos. Tem a função de ligar todos os elementos, dando-lhes uma conexão que a ciência ainda não consegue explicar, como também não consegue explicar a telepatia, a sensitividade, a mediunidade ou até o entrelaçamento quântico. Por outro lado, nessa nossa metáfora, podemos pensar que o princípio de tudo é a névoa, de onde todos viemos e para onde todos devemos voltar. Talvez possamos chamar de amor. Veja um vídeo de um filme chamado Interestelar. Talvez ele mostre algumas perspectivas novas no que foi dito agora, ou tente esclarecer algumas coisas. Mas, depois de tudo,
algumas perguntas ficam. Quem criou a piscina e a água? Quem jogou a barra de gelo? Quem é o observador? Quem toma as decisões? Este é mais um dos segredos a ser revelado. Será? Obrigado, obrigado, obrigado.